a centralidade é a periferia. Enquanto a centralidade não for pensada da periferia, as cidades não vão funcionar. Porque quem faz funcionar a cidade, quem é o operacional das cidades, é toda a mão de obra que está na periferia. Eu acho que pessoas que têm a opção, claro, vamos escolher, no possível, fazer os trajetos, os deslocamentos mais sustentáveis possíveis. Mas a maioria dos usuários já estão fazendo mobilidade sustentável sem opção. Sem opção. Porque não tem opção, porque tem que ir a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público, porque não tem outras condições. Sejam bem-vindos ao Habitability, um videocast e podcast oferecido pela MRV & Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio, eu recebo a Bruna Sato, cofundadora do escritório de urbanismo Metrópole 1 para 1, e ela vai explicar que não é qualquer escritório. Jô Pereira, pesquisadora e ativista da mobilidade urbana ativa, diretora fundadora do Pedal na Quebrada e diretora da Ciclocidade. Ela é quase minha vizinha ali em Osasco, Butantã. Jô, Bruna, obrigado pela presença de vocês aqui. Já nos bastidores a gente sentiu um pouquinho da temperatura da nossa conversa. Vamos falar sobre mobilidade, vamos falar sobre onde a gente consegue chegar em 15 minutos numa cidade como São Paulo ou em outras metrópoles. Não sei como responder essa pergunta, mas eu já volto nela. Bru, conta um pouquinho pra gente primeiro por que o Metrópole 1 para 1 não é qualquer escritório de urbanismo. A gente trabalha, primeiro, até relacionando com o nome, né? 1 para 1 é um termo de arquiteto urbanista. A escala 1 metro para 1 metro, que a gente quis criticar, inclusive, uma abordagem muito da academia, das faculdades de urbanismo, que a gente colocava, o professor colocava um mapa numa escala que era... Os bairros eram quadradinhos desse tamanho e a gente brincava de ser Deus. E isso é uma escala importante para um planejamento urbano, mas não pode ser a única escala para se trabalhar. Então, por isso que a gente brinca com 1 para 1, que a escala real é a visão do pedestre. Então, a gente trabalha no planejamento urbano na perspectiva do pedestre, a calçada, a escala real. E até associando, né, com o tema de 15 minutos, que é exatamente esse tema da escala do bairro. Não é a escala do município, da metrópole, é a escala do bairro. É a escala das calçadas, das ruas, é um detalhe um pouquinho mais próximo ali da pessoa, da visão da pessoa. Eu já gosto que o escritório em si já é um posicionamento político e social, assim como a Jô já é um posicionamento, né, Jô? Assim, só pelas descrições aqui, obrigado, viu, por estar aqui. Então, é isso. Eu sou Jô Pereira, eu venho de um lugar que é um lugar que tem referência para muitas pessoas, não só em São Paulo, mas nas cidades do Brasil, que é uma periferia, a Vila Santa Catarina, que nem é uma periferia tão distante do ponto zero de São Paulo, mas que também as periferias são próximas dentro das suas realidades. Eu sou educadora física, sou artista e sou bicicleteira desde sempre. E sair da Vila Santa Catarina para o mundo era a minha perspectiva de entender que além daquele muro que é colocado, periferia, região central, tem mais. E eu queria saber desse mais. E esse mais para mim foi através da bicicleta. A bicicleta foi o meu condutor, a minha parceira de desbravar lugares e espaços. E até por isso que a bicicleta, para mim, hoje, são praticamente minha vida inteira de bicicleta, e hoje eu não ando só de bicicleta, mas ela faz uma referência de posicionamento humano dentro de uma cidade tão hostil que são as cidades. Eu não digo nem só São Paulo, são as cidades. E esse lugar da mobilidade, seja a pé, seja de bicicleta, seja de transporte público, dentro da cidade de São Paulo, é um lugar ainda não tão olhado e cuidado por quem tem que cuidar, que são as gestões públicas, como aqueles que somam dentro dessa gestão pública. Então, um lugar que eu vou falar bastante aí é sobre que políticas são essas que não estão, de fato, sendo construídas e pensadas para a população. Aí eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre plano diretor e sobre todas essas correlações aí de 15 minutos, de mobilidade sustentável, mobilidade ativa, para quem, por quem.
Eu disse nos bastidores, eu já vou trazer esse tema. A gente está falando para pessoas do Brasil inteiro e talvez a nossa perspectiva seja de São Paulo e de algumas regiões, mas isso vale muito para aplicar para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Eu comentei com a Jo e com a Bru que eu sou de Osasco, região metropolitana, também de uma região periférica, e eu já tentei, eu acho muito interessante a bicicleta como instrumento de libertação, como você traz, e eu já tentei usar a bicicleta para fazer um trajeto de 13 quilômetros. E aí eu fazia metade do trajeto sem nenhum tipo de ciclofaixa, ali totalmente tentando, e o outro com ciclofaixa. Mas em metade desse trajeto eu presenciei 3 roubos num período de 2 meses. E aí eu desisti, eventualmente, porque eu não tinha essa relação que você tem. Eu desisti, uma pena, mas só para descrever como que é séria essa discussão, né? É um elemento de libertação, mas dentro de um contexto que a gente precisa discutir, porque não é fácil ser bicicleteiro numa cidade como São Paulo, ou BH, ou Salvador. Bru, vamos trazer agora o contexto da nossa pergunta aqui. Onde você conseguiria chegar em 15 minutos? Assim, o que está por trás dessa pergunta? Assim, como se responde essa pergunta, mas o que ela traz de conceitos pra gente? Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Conseguir viver num lugar que você consegue acessar tudo que você precisa na sua vida em 15 minutos a pé ou de bicicleta. Que você não teria o estresse, tirando todos os benefícios de comunidade, de planeta, né? De ambiente, mas um benefício próprio de mentalidade, saúde mental e economia de dinheiro, porque quando a gente fala, inclusive, de caminhar, a gente está falando numa perspectiva de inclusão de gênero e inclusão social, que as pessoas que mais andam a pé nas cidades são mulheres pretas e pessoas que moram na periferia. Então, quando a gente deixa, né, inclusive as mulheres fazem os percursos que a gente chama de poligonal. Elas são muitas vezes responsáveis são responsabilizadas, né, pelas tarefas de cuidado. Então elas têm que levar na creche, supermercado. Então elas são as pessoas que mais andam na cidade. Então quando a gente fala de uma cidade que possibilita você fazer todas essas ações do seu dia a dia a pé, você deixa tudo mais inclusivo. Essas pessoas, quanto dinheiro, de tempo elas economizariam, quanto de dinheiro elas economizariam, quanto que a vida seria mais fácil, quanto que o caminho seria mais confortável, mais agradável. Enfim, acho que quando a gente traz, quando se pesquisarem, né, Cidade de 15 Minutos, vai trazer muito uma perspectiva até uma perspectiva europeia. Tem muito se falando sobre Cidade de 15 Minutos em Paris, que está sendo uma das cidades que mais está implantando. Até a prefeita foi reeleita com esse conceito. Mas a gente tem que entender também as minúcias disso tudo num contexto que tem no Brasil, por exemplo, né? As desigualdades territoriais, raciais, sociais nisso tudo, para entender que não é só importar um conceito desse e colocar aqui. Tem coisas que funcionariam, mas a gente tem que entender muito bem o contexto que a gente vive e como as pessoas, o que elas precisam, enfim. Deixa eu aproveitar esse gancho da Bru e aqui a pergunta que eu coloco pra você é, ok, onde você conseguiria chegar em 15 minutos, mas essa pergunta ela muda muito dependendo do lugar que você está. E aqui eu tô colocando uma região periférica e uma região central, né? Daqui a pouco eu toco nesse assunto, mas muda muito, né? E aí eu não tô nem falando de bicicleta, que eu acho que no geral. Muda total. O que a Bruna trouxe é muito, muito coerente com tudo que eu somaria dizendo. Mas tem um ponto que eu acho que é importante a gente sempre pensar. A gente está pensando nesses 15 minutos para quem, para onde. É pensado, politicamente falando, pensando em projeto social, pensando em projeto de cidade. Quando a gente tem um país onde a desigualdade social é gritante, e dentro dessa desigualdade social a gente vai trazer aí várias questões, né? Questão econômica, questão social, questão de gênero, questão racial. A gente tem isso, uma responsabilização de um projeto de construção de cidades, que são construídas a partir de onde? Em São Paulo, eu vou falar de São Paulo, que é de onde eu tô, a gente tem um plano diretor que foi criado há 50 anos atrás. O que é o plano diretor para uma cidade? E aí para as outras cidades isso não é diferente.
é o planejamento para aquela cidade se desenvolver da melhor maneira para a população. Esse planejamento pensado em todas as instâncias, pensado nas calçadas, então pensado na mobilidade, pensado na malha cicloviária, pensado na malha viária, pensado no transporte público, e aí isso vai correlacionar com educação, com saúde, com formação, com lazer, com qualidade de vida. Mas, infelizmente, a gente não tem isso de fato colocado como um projeto para todos, para toda a cidade. A gente tem cada vez mais uma politização, sei lá, essa palavra eu acabei de inventar, uma politização eu vou trabalhar mais nessa região, para essa região. Ô, João, mas o que você está falando? Se a gente traz aqui para a cidade, se a gente pensa nas cidades, toda cidade tem os seus bairros ricos e os seus bairros empobrecidos. Eu não gosto nem da palavra pobre, empobrecidos. Os bairros ricos têm tudo o que ele precisa. Tem o banco, tem a escola, tem o lugar da massagem, tem o supermercado que vai vender tudo que a pessoa gosta de consumir, tem um hospital, né? Não é um público, mas um hospital. Enfim, ele vai ter tudo que a gente pensa de necessidades para a pessoa, para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua construção. E o que acontece com as pessoas que são as que estão empobrecidas e que geralmente são o operacional desses bairros ricos? Elas têm que buscar isso lá longe delas, lá onde geralmente o transporte público muitas vezes não está acessível para esse público, para essa parte da população, lá onde o acesso muitas vezes é um acesso negado por causa do CEP que essa pessoa tem, né? Se as pessoas não têm consciência disso, quando eu lembro assim, quando eu fui me candidatar a trabalhar, a primeira coisa que pergunta assim, aonde você mora? Porque se você não tem um lugar para chamar de meu, e esse lugar para chamar de meu é muito longe, não dá, você mora muito longe desse lugar. E aí tem uma vereadora do Rio de Janeiro, que agora ela está como secretária do Meio Ambiente, que eu gosto muito dela, que é arquiteta e urbanista, que é a Tainá de Paula. A Tainá diz o seguinte: maravilhosa. A centralidade é a periferia. Enquanto a centralidade não for pensada da periferia, as cidades não vão funcionar. Porque quem faz funcionar a cidade, quem é o operacional das cidades, é toda a mão de obra que está na periferia. Se a gente mudar esse contexto e colocar toda essa funcionalidade dentro da periferia, então, escritórios dentro da periferia, empresas grandes dentro da periferia, as indústrias voltarem, né, para São Paulo, porque a gente está completamente desindustrializado, voltar também a se colocar nas periferias. O que vai acontecer na região central? Essas pessoas que antes estavam no conforto, elas vão ter que migrar. E aí elas não vão ser mais esse lugar dos 15 minutos. Quem vai passar a ser o lugar dos 15 minutos, quem vai usufruir isso, são as pessoas que estão morando na centralidade, que vai ser a periferia. Então, se a gente mudar a inversão de construção da cidade, e eu estou falando de construção, principalmente construção política e econômica, de projeto de cidade, isso vai mudar completamente a maneira orgânica e econômica da cidade. Nossa, Jo, isso é quase uma pauta política, né? Você está se candidatando? Não, isso é de quem vive todos os dias. Hoje, para estar aqui, eu primeiro saí da minha casa, fui dar aula na Água Branca, que é distante 10 quilômetros da minha casa. Depois da Água Branca, eu voltei para o Butantã para deixar... Você fez os trajetos de bike? Não, eu faço... O que eu faço? A bicicleta vai em cima do meu carro, porque é longe para eu chegar num lugar que tenha vias mais seguras. Então, eu vou até um lugar que tenha via mais segura, deixo o carro lá, faço as coisas de bicicleta, volto. Quando eu sei que eu vou andar muito, ou não vou ter tempo ou vai demorar para eu voltar, aí eu deixo a bicicleta em algum bicicletário, que já estou lá inscrita no bicicletário, e faço de metrô. Então, a gente vai encontrando... Olha que coisa, a gente vai encontrando jeitos para se mover na cidade. Deixa eu fazer uma provocação, e aí, Bru, eu quero trazer o contexto para você colocar a sua perspectiva também sobre esse desafio que ele não é só político, tá? Apesar de ser, mas que parece um desafio colossal, mas ele
ele tá posto, mas esse exemplo que você deu, como que uma ativista, né, que falou que a bicicleteira usa o carro, mas aí aqui que tá o ponto, a gente precisa fazer uma desconstrução. No caso de São Paulo, de novo, tem que ser multimodal. Porque vai ter trecho que você não vai conseguir. A gente tem trechos aqui, e aí de novo, aqui a gente não tá fazendo uma divisão de regiões, né? Até uma parte, para quem vive numa outra região e não conhece a realidade, mas você tem trajetos às vezes de 13, 20 quilômetros que a pessoa leva 2 horas, 3 horas ou mais. Isso é impensável para algumas pessoas. Então isso é muito interessante. Aqui tem uma desconstrução, né? Quando você falou sobre essa questão da centralidade, eu lembro muito isso. Isso tem relação com um aplicativo de mobilidade, um app de delivery, o que você falou do CEP. Eu lembro que quando a gente teve um boom em São Paulo e em outras cidades também de apps de aluguel de bicicleta que pegava só um raio específico de uma região central da região central. Se passasse da ponte, a pessoa pagava R$30 de multa. Exato. Então, assim, onde eu quero chegar é uma discussão, não é uma discussão, de novo, tem muita política que tem, mas não é uma discussão de economia, é uma discussão que ela é social, mas ela é econômica, ela é estrutural, e ela é inclusive tecnológica, ela é de inovação. E quando eu falo política, eu estou falando do plano diretor. O plano diretor de uma cidade, ele vai conformar, ele vai desenhar a maneira que as pessoas vão viver. Quem vai viver melhor, quem vai viver pior dentro desse lugar chamado cidade. É uma conjuntura na verdade, de medidas de várias escalas, né? Trazendo de novo a questão da escala. A escala do plano diretor, vendo essa cidade num sentido completo da coisa, né? Nesse cenário completo das cidades. Então, aquele negócio, né? Colocar oferta de emprego, as empresas ficarem na periferia, fortalecer os centros de bairro, ao mesmo tempo oferecer moradia acessível em lugares já centrais com infraestrutura. Esse jogo, que teoricamente é uma fórmula simples, mas aí que tá o pulo do gato, que é a dificuldade de implementar isso. Mas, ao mesmo tempo, também tem que ver as minúcias disso. Vamos dizer que a gente consiga também incluir, né, essas infraestruturas na periferia e você consiga ofertar, e o que deixaria de ser periferia, né? Se a gente está falando de um lugar policêntrico, descentralizar, não ter o centro, você não vai ter o centro, você vai ter vários centros. Então a periferia deixa de ser periferia e vira um centro daquele lugar. Mas também é importante ver como que isso está sendo ofertado, né? Se a gente está falando, né, na caminhada, também entra a preocupação na escala mais próxima, por exemplo. Se a gente não entender as dificuldades de uma caminhada, a gente às vezes pode colocar tudo que é necessário num raio ali para a pessoa circular a pé ou de bicicleta, mas são os problemas específicos naquela escala da calçada que vão trazer obstáculos. Vou trazer um exemplo. Quando a gente é consultor de um projeto de rotas escolares no Brasil, um projeto da Urban 95 muito incrível. E aí, os problemas das pessoas não levarem as crianças a pé e decidirem ir de carro, pessoas que moram a 15 minutos das escolas em Pelotas, é diferente de Caruaru. Em Caruaru, mesmo morando a 15 minutos a pé, as pessoas preferem ir de carro, quem tem possibilidade, obviamente, por causa do clima. Então, se você não oferece um trecho com conforto... Urbanizado, com arborizado. Exato, todos esses detalhes, as pessoas vão continuar não indo a pé, vão continuar usando carro. E quando a gente fala, né, desse acesso das cidades, da periferia, a gente tá passando por um exemplo agora, né, de como a cidade é frágil, dependendo desses movimentos pendulares, né, de transportes de 2 horas, como você falou, que uma pessoa em 2 horas ida, 2 horas voltas, ela perde 4 horas do dia dela. 4 horas que ela poderia estudar, ela poderia descansar, ela poderia ficar com a família, ela poderia fazer o que ela quisesse, mas são 4 horas perdidas por dia. E isso impacta diretamente na saúde das pessoas. Na saúde, em tudo, né? Na relação familiar, até mesmo ela poderia estar realmente se especializando em alguma outra coisa. A Rede Nossa São Paulo tem trazido esses dados há alguns anos, né, o quanto que as populações que moram às margens da cidade de São Paulo, pensando populações da cidade de Tiradentes, populações de Parelheiros, têm vivido cada vez menos em relação às populações que moram na região central, como Jardins. Então, a média, a diferença de quantidade de anos de vida é 24 anos.
as pessoas estão vivendo a menos nessas regiões. Aí entra com todos esses pontos que a Bruna está trazendo. E aí se a gente... É por isso que tem que ser medidas a curto, médio, longo prazo, né? Porque o que eu estou trazendo de trazer... de implantar moradia onde precisa, e emprego, oferta de emprego e infraestrutura onde não tem, isso é um pouco a longo prazo, né? É algo mais complexo de se fazer. É a longo prazo, mais o plano diretor. Exato. Fez uma revisão agora que podia ter sido Retrocesso. super positivo para a cidade e foi um retrocesso. O que era para ter construções mais próximas de metrô e da CPTM nas regiões periféricas, veio tudo de novo para a região central e não cumprindo o acordo acordado anteriormente dentro do plano diretor. Pode falar, Bruno. Não, e aí, só para concluir o pensamento, que a gente achar que só precisa melhorar a tecnologia desses transportes, então ônibus mais... O que a gente fala muito de mobilidade sustentável? Qualquer pessoa vai pensar o quê? Carro elétrico, ônibus elétrico. Para mim são medidas a curtíssimo prazo, que vai trazer problemas no futuro, porque como é que a infraestrutura da cidade para carros, essa que a gente chama de infraestrutura pesada, ela custa muito mais caro do que ciclovias e calçadas. Tem um problema da gestão pluvial das águas, que também não acomoda, né? A enchentes. Asfalto não absorve. Aí, vamos pensar numa tecnologia do asfalto, mas tem a questão ainda da vitalidade das ruas. Você tem que colocar as pessoas na rua. É assim que a gente tem segurança. As pessoas ocupando o espaço público. Tem estudos que mostram que investimento em ciclovias e calçadas aumentam o faturamento dos comércios. Então, é a questão de segurança, de vitalidade, então não é só... Não é que só direito a gente... à cidade. Direito à cidade. É uma lista infindável. Essa questão... e essa questão de reocupar, ela é muito interessante. Agora, só para eu aproximar ainda mais o assunto, porque o longo prazo, o plano diretor, a gente já entendeu que enfim, tá no cerne da questão aqui. Olhando para o médio e para curto prazo, e aí expandindo aqui as responsabilidades, né? Outros agentes responsáveis por todos os desafios aqui, que são muitos. É muito complexa essa conversa. Quem são esses outros agentes? De quem que a gente está falando? Desde eu, como pessoa física, mas também de empresas, agentes privados, da sociedade civil organizada, para a gente começar a trazer para o nosso pro individual também. Eu queria entender um pouco isso, assim, porque, de novo, a questão do plano diretor, a questão de política pública, há quanto tempo, né? Eu imagino até um pouco de cansaço, né, Jô, que você tem de falar desse assunto, porque parece que a gente, como você disse, retrocede, avança um pouco, retrocede. Mas assim, quais são os outros agentes envolvidos nessa conversa que precisam tá aqui e não podem se negligenciar? Eu vejo, assim, Passetti, que a responsabilidade nesse lugar da aplicabilidade do que está escrito, do que está acordado, é uma responsabilidade do governo, seja o governo municipal, estadual ou nessa instância federal. E aí nós, enquanto cidadãos e cidadãs das cidades, é importante que a gente participe nessas construções. Só que o que quase sempre acontece, as pessoas que podem estar participando não são pessoas que estão nessas vivências das dificuldades. São essas pessoas que passam por essas grandes dificuldades. Não ter transporte público. Ontem, por exemplo, em São Paulo, a gente viveu com justíssima, eu acho muito justo a greve que foi tida, mas não é a pauta aqui, uma greve de metrô, Estamos falando do início de outubro de 2023. De CPTM, e o ônibus não comporta. Só que a gente está sofrendo uma crise no transporte público há alguns anos. E é importante lembrar que o transporte público é completamente custeado pelo usuário. Isso já é uma responsabilidade muito grande para o bolso do usuário. Então, uma das coisas que precisavam ser mudadas é essa política de investimento no transporte público. O município investe no transporte público, mas é cobrado do usuário. Mas como que é essa lógica? Então, e aí, quanto mais pessoas dentro de um ônibus, mais esse transporte público, essa empresa do transporte público vai cobrar. Só que com
Que qualidade? Aí, essa falta de qualidade nesse transporte, nessa mobilidade da pessoa dentro do transporte público, vai comprometê-la em tudo isso que Bruna já trouxe, de tempo, de qualidade de saúde, de saúde mental, de saúde física, de disposição para o trabalho, de disposição para outras coisas que não seja só trabalho, mas a cidade ainda sendo construída só para um operacional. Eu vou te disponibilizar mobilidade enquanto você estiver trabalhando. Quando você não estiver trabalhando, desculpa, eu não tenho como te disponibilizar transporte público. Isso é um ponto. Então, o que eu estou tentando apontar aí é que as responsabilidades passam também pelo privado, passam também pelas empresas privadas e empresas de todas as instâncias. Eu falei do transporte público, mas as empresas de construção têm uma grande responsabilidade na cidade. Uma das grandes responsabilidades é manutenção dos mananciais, por exemplo. Isso é um ponto que quase nunca se discute na cidade. Às vezes a gente passa em construções e vê aquele aguaceiro, aquilo dá um aperto no coração. A gente tem na cidade de São Paulo mais de 300 rios sucumbidos, soterrados, engolidos por tudo, pelo asfalto, por excessos de edificação, por tudo. E por que essa água não é disponibilizada de outra forma e que ela possa, enfim, ter outros cursos que não ser uma água desperdiçada, né? Eu estou falando de meio ambiente. Isso pode ser usado para hortas, aí eu vou trazer utopias, mas que eu acho que é importante a gente pensar nas utopias na cidade. A gente pode pensar em hortas comunitárias, em lugares que antes estavam a esmo, e lugares na cidade, a cidade sendo usada também por essa troca do afetivo. Eu acredito muito nessa troca do afetivo. A gente está com uma cidade cada vez menos arborizada, o que está causando um aumento da temperatura. A gente tem vivido esses picos aí de calor nos últimas semanas de setembro. A gente chegou em São Paulo a 42 graus. A gente nunca teve essa temperatura aqui. E isso está correlacionado diretamente com menos arborização, com mais asfalto, com menos absorção das águas, porque se eu não tenho árvores, se as árvores não fazem todo o processo químico que ela faz, que é de mandar os ares lá fazer as trocas para ter a chuva, isso está acontecendo, né, na nossa região tão querida e tão importante para o planeta, que é a Amazônia. Então, a gente está numa roda de ratinho, andando, quase correndo atrás do rabo, sendo que as responsabilidades maiores dos governantes não estão sendo compactuadas, de fato, com as empresas, que também são as que ganham com a cidade. Então, quando a gente tiver uma mesa onde todos que estão sentados assumam as suas responsabilidades e façam, de fato, com que a cidade seja possível de uma qualidade de vida para todos, aí sim eu acho que falar, puxa, chegamos no sonho. Mas esse sonho tem que ser possível agora, porque a gente está perdendo cada vez mais qualidade de vida, isso está sendo oneroso para os cofres públicos, está sendo oneroso para a saúde, está sendo oneroso para todos nós, aí pensando enquanto sociedade. Eu acho sempre que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala qual é a responsabilidade do usuário, porque eu acho que pessoas que têm a opção, claro, vamos escolher, no possível, fazer os trajetos, os deslocamentos mais sustentáveis possíveis. Mas a maioria dos usuários já estão fazendo mobilidade sustentável sem opção. Sem opção. Porque não tem opção, porque tem que ir a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público, porque não tem outras condições. Então, eu acho difícil, eu vou acompanhar a Ju aqui batendo a tecla na responsabilidade pública, que é a principal. Até mesmo essa participação cidadã no plano diretor trazendo, foi feito a revisão no meio da pandemia. Então, como isso é inclusivo, sabe? Foi online. Como que as pessoas participaram? Os movimentos fizeram... a gente fez abaixo-assinado, movimentação para ser adiado as revisões e as consultas participativas, e eles seguiram em frente no meio da pandemia, onde não poderiam ter presença das pessoas e algo online. Qual é o acesso? Todo mundo tem acesso, já diz muito, sabe? A medida até onde quer ouvir, quem que vai ouvir, quem que consegue ouvir. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que
além da responsabilidade pública, eu acho que sim, as empresas têm responsabilidade, não só as empresas do transporte que estão ligadas diretamente, como a Jo falou, mas as próprias empresas que são grandes. E como que você se responsabiliza pelo seu funcionário? Como que seu funcionário ele tem condições de ir? Quanto tempo ele está demorando para ir até a sua sede? E ele tem esse deslocamento dele é digno? Tem como você melhorar ou tem como você facilitar essa questão pro seu funcionário? Eu acho que sim. Dentro das empresas, elas poderiam sim criar um plano de mobilidade empresarial. Ontem mesmo a gente estava numa oficina conversando com isso, que isso sim eu acho que é uma responsabilidade de que empresas poderiam começar a implantar na sua governança, sabe? Ô, Bru, agora tem, e é isso, fechando essa parte aqui pra gente pode ir pro final. Eu gosto, o Habitability ele tem muito esse papel de trazer a conversa franca. A gente considera que a gente está falando aqui de um ecossistema, né? É complexo, tem muitas responsabilidades envolvidas. Eu acho que o ponto de não colocar uma carga sobre as pessoas e sobre os contextos aqui é muito importante, né? É diferente a responsabilidade de uma empresa e de um ente público e de uma pessoa, sobretudo uma pessoa que mora na periferia. Então acho que é muito importante você destacar isso. A gente tem vários episódios que trata de mobilidade no outro aspecto, que trata do plano diretor, estrutura da cidade, saneamento básico, sustentabilidade. Esses episódios eles complementam muito com essa nossa conversa aqui. Ô Bruno, só para começar aí fechando, tem muitos estudantes, muita gente que está olhando, se preparando agora, engenharia, arquitetura, olhando para urbanismo e tentando olhar de uma outra forma, né? E tem um papel também nessa discussão que a gente está tendo aqui. Como que você... Eu usaria a palavra responsabilidade? Usaria, mas talvez não. Como que essas pessoas podem se preparar para esse contexto? Para ajudar nesses desafios que a gente colocou aqui? Né? Como que esses profissionais podem contribuir para tudo que a gente falou aqui hoje? Eu acho que o principal ponto é entender que não é sobre você. É entender que quem mais sabe da cidade são as pessoas que moram. Então, se você vai atuar em qualquer território, você tem que ouvir. E tem que se basear em dados. Não é o achismo do que você aprendeu na... É uma mistura de, sim, o que você aprendeu na faculdade, mas muito, muito sobre o quanto você vai ouvir as necessidades daquele lugar, o que as pessoas querem, para entender bem o contexto e responder as perguntas certas. E não sair do... Imagina, estudei 5 anos para isso, só o meu diploma. Dá para eu sair aqui rabiscando aqui o que eu acho que é uma boa praça, o que eu acho que é uma boa rua, o que vai funcionar. Não, você não sabe. Porque se você não tiver dados, se você não for para a rua e avaliar, conversar com as pessoas, organizar todo esse método de escuta mesmo, você tá baseando em achismos. É até por isso que eu e a Jo, a gente brincou, a gente tá aqui com nossos caderninhos, porque a gente trabalha com ciência, é dado, não é uma... é um desenho lindo. Não, um desenho lindo não vale de nada se ele não está respondendo a nenhuma questão real da cidade, nenhuma questão das pessoas. Então, a gente sempre trabalha muito com escuta e com dados, com evidências. Ô Jô, a Bru trouxe a questão da escuta aqui, que eu acho super importante, e aí em vários momentos da sua fala aqui você falou sobre afeto, você trouxe outros elementos que não as métricas tradicionais que a gente usa. E aí eu queria trazer essa perspectiva, porque muito da nossa conversa aqui foi sobre furar bolha, né? Talvez as pessoas que vivem num centro ali não conhecem outras perspectivas e deveriam conhecer, porque trabalham, às vezes, desenvolvendo projetos para pessoas de outras perspectivas. E aí uma bicicleteira, ela tem esse exercício, eu não diria de escuta, mas um exercício de observação da cidade que é diferente. O teu exercício com bicicleteira é diferente do meu que ando de carro ou de trem, porque você tem um outro olhar. Eu queria que você compartilhasse com a gente, às vezes, a sensibilidade que a gente pode desenvolver de olhar a cidade de uma outra forma, além desse meu ciclo aqui, onde eu tenho todas as conveniências. Tem um exemplo que eu gosto muito, que quando você está ali no seu veículo motorizado, quando você vai passar a rua e passa uma pessoa de bicicleta, você não dá muita bola. Passa uma pessoa de bicicleta carregando uma criança, você... aquilo já te toca diferente. Passa uma pessoa mais idosa andando de bicicleta, você fala, nossa... Olha que legal. Você vai olhando diferente. Então, a bicicleta traz esse lugar também do mundos utópicos possíveis, tanto para quem olha quanto para quem usa.
Para quem usa a bicicleta na cidade, usa porque muitas vezes precisa, a grande maior parte porque precisa, mas porque também tem um afeto no deslocamento, que é essa relação com o lugar, com as pessoas, com os cheiros, com os caminhos que você faz. Você nunca faz o mesmo caminho. Quem é bicicleteiro não faz o mesmo caminho todo dia. Todo dia está mudando de rotas, porque você não precisa necessariamente andar na mesma rota que os veículos motorizados precisam andar. E aí, a minha pauta em cima do afeto, e é algo que eu falo e faço sempre, desde sempre. Os meus projetos, nos projetos que eu faço de mobilidade, eu falo dessa importância do afeto com a cidade, porque sem afeto a gente não consegue trocar. Sem afeto a gente não se coloca no lugar do outro. Sem afeto, essa tal da empatia que hoje está sendo tão usada nas falas, nos marketings, né, nas vendas de seja lá do que for, a gente não consegue de fato trazer para a gente também uma responsabilidade que eu faço parte na construção de um mundo melhor, de vias melhores, de uma cidade melhor também para outra pessoa. Se você que está ouvindo agora, né, as pessoas que estão ouvindo agora, que são motoristas, falam, mas eu nem penso em andar de bicicleta, você pode não pensar, mas outras pessoas do seu convívio andam de bicicleta. E tudo bem, e você respeita isso. Então, andar, e aí trazendo até para um lugar de seres humanos, assim. Quanto mais a gente puder respeitar os espaços que a gente ocupa, seja como pedestre, seja como ciclista, seja como usuário de transporte público, seja como motorista, seja motorista de trabalho ou motorista de deslocamentos, a gente vai conseguir conviver nesse espaço que já é tão caótico, que já tem tantos problemas, de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais, deixa eu parar aqui, eu posso parar nessa faixa de pedestre 1 segundo para as pessoas poderem passar? Eu posso fazer isso. Esse 1 minuto ou 2 minutos não vai me fazer ganhar mais ou perder mais do que eu estou fazendo. Eu posso, à medida do possível, largar, usar outros meios de me transportar na cidade para também reconhecer que cidade é essa que eu habito, que cidade é essa que eu estou ajudando a continuar a construção, que a cidade não é que está construída, a cidade ela está em... Né? Quem está nas construtoras sabem disso. A cidade está em... É um organismo vivo. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Então, eu coloco o afeto e trago o afeto também a partir de escritoras como a Bell Hooks. A Bell Hooks fala exatamente isso. Sem afeto, a gente não constrói. E é afeto num lugar de amor num lugar de troca e respeito pelo outro, no lugar de... As nossas diferenças não pode ser o lugar de guerra, as nossas diferenças têm que ser um lugar de construção. E ainda eu sinto que as nossas diferenças, vivendo em cidades... Eu já vivi em algumas cidades aí pelo mundo, e nas cidades que eu fui vivendo, cidades maiores, cidades menores, eu fui sacando assim, a maneira que as pessoas lidavam com as outras diferentes dela, seja pela idade, seja pelo gênero, seja pela questão racial, seja pela questão social, econômica, ou seja pelo modal que ela estava usando. Quanto mais a gente se respeita nos lugares que a gente ocupa, a cidade tem um organismo muito mais leve, né? Quando a gente viaja para um lugar, seja, você não olha a cidade diferente e fala, nossa, olha esse cheiro, olha aquela pessoa como anda, olha esse lugar, olha essa paisagem. A gente olha assim para os outros lugares. Por que a gente não faz isso com o nosso quintal? E eu acho que é bem importante a gente trazer isso, olhar para o nosso quintal, casa, nosso quintal cidade, como um lugar também do seu cuidado. E esse quintal ser ampliado aí para o mundo. A gente vive num quintal que é igual para todas as pessoas. Estava comentando isso com a Bruna. Se a gente não cuidar desse quintal, da mesma maneira que a gente cuida das coisas que a gente tem muito afeto, esse quintal ele vai ser completamente inóspito para toda e qualquer pessoa, inclusive para a gente. Só para associar muito do que a Jo está falando, né, da questão do afeto, e trazendo um pouco, que você falou, os dados, uma coisa menos pragmática, os dados podem, o que eu falo que é muito importante a gente evidenciar, que eles não são só uma questão de dados frios. Os dados são podem pessoas. evidenciar as pessoas, esse é o foco. Não é tipo, vamos tratar números aqui, quantas pessoas andando de bicicleta, de carro. Não. Dá pra gente, tem estudos, tem dados
evidenciando inclusive o afeto, falando como que cidades que têm mais pessoas frequentando espaços públicos aumenta a tolerância à diversidade social. Elas aceitam mais as diferenças das pessoas. Porque tá todo mundo ali convivendo num espaço que é de todo mundo e convivendo com vários tipos de pessoas, além da sua bolha, muitas vezes. E isso aumenta a diversidade social, a tolerância, né? Então, é só para trazer esse ponto que o afeto também está nos dados, essa questão humana também está nos dados, para a gente não enxergar os dados só como números em si, mas eles conseguem muito mostrar esse impacto do que é uma cidade que você anda e que você conhece o vizinho, né? A pé que você conhece a sua vizinha, seu vizinho, isso, a pandemia, outros dados na pandemia mostraram isso, que as pessoas, como elas precisaram, se foram forçadas a viver uma cidade de 15 minutos ali, né? Porque ninguém podia sair de casa até o ponto mais próximo para fazer atividades essenciais, comprar compras, enfim. Elas viveram esses 15 minutos de uma forma forçada e estreitou laços comunitários. Elas descobriram novos lugares, fortaleceu empreendedores locais, porque você tá ali, andando, se conhece. Ao invés de você ir lá para onde, sei lá, supermercado gigante, você tá indo na vendinha, que é mais próximo da sua casa, que você conhece o seu Zé, que vende e que colheu a verdura, enfim, sabe? E os dados também conseguem mostrar muito desse afeto, assim. Então, só pra trazer esse... Eu não quero romantizar um assunto que é tão sério, mas, Bruna, obrigado. Acho que se temos muitos desafios, eu acho que que bom que temos a Bruna, que colocou a carreira e o lado empreendedor para se posicionar politicamente também, ou seja, precisamos da Bruna. E a Jo, que colocou a vida, e toda vez que a Jo vai falando ali, o olho dela enche de... ela se emociona, enfim, isso é muito perceptível. Eu queria muito agradecer vocês duas. Claro, é plano diretor, é o dado frio, mas é o dado humanizado também. Mas esse assunto, ele é sobre convivência, ele é sobre o que você falou, ele é sobre leveza, né? No fim, é sobre todo mundo viver numa cidade leve. E essa pergunta sobre os 15 minutos é sobre, de novo, né? Pra quem? E como, né? Como fazer esse trajeto de 15 minutos. Você deu o exemplo da periferia, e você deu o exemplo, os 15 minutos das pessoas que têm tudo ali convenientemente à disposição. Gente, muito obrigado. Só um último ponto, de verdade, que eu acho que a gente não devia sair sem exaltar os equipamentos públicos, porque cidade de 15 minutos, em qualquer lugar, se estrutura em cima de equipamento público. Então, se não tiver essas ofertas, independente de onde for, fica muito difícil a gente implantar essas questões. Então, a escola pública, né, tem até o programa, o Escola da Família, que abre os CELS, que abrem aquele espaço público para oferecer cursos para as pessoas, para ser um momento de lazer. As pessoas usam as piscinas dos CELS, então, para a gente olhar com carinho, além de todas as medidas que a gente falou de plano diretor, tem que ter uma valorização e incentivo de equipamentos públicos espalhados pela cidade. Isso é um projeto super importante aqui em São Paulo, que inclusive daria um episódio à parte de como o CEL contribui para essa inversão, né, de periferia e centro. Exatamente. Obrigado pela menção e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Pessoal, mais um episódio, um assunto que começa difícil, mas que também tem um lado de inspiração aqui. Enfim, estamos todos juntos nessa discussão. Até o próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.